Você sente que nunca é prioridade na vida de um narcisista oculto? Como se, por mais que você faça alguma coisa, nunca é o suficiente para agradá-lo? Isso não é por acaso. Isso é estratégia. E no vídeo de hoje, eu vou te contar exatamente como isso acontece e o que você pode fazer para libertar-se dessa armadilha. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O narcisista oculto, diferente do narcisista clássico, inclusive nós temos vídeos falando sobre esse assunto aqui no nosso canal, ele não se exibe de forma escandalosa, ele não se mostra uma pessoa, vamos dizer assim, histriônica. Mas vamos nos situar para que você entenda. Você que está chegando agora no vídeo e não sabe do que estamos conversando, nós estamos com uma série de vídeos falando sobre os personagens narcisistas que existem e que muitas vezes atrapalham a vida de muita gente. E no vídeo de hoje estamos falando sobre o narcisista oculto. E como esse narcisista oculto, diferentemente do narcisista clássico, ele não se exibe de forma escancarada, mas manipula de maneira sutil. Ele faz com que você duvide de si mesmo, ele faz com que você se coloque em segundo plano. Então, fica até o final desse vídeo, porque eu vou revelar os sinais ocultos desse comportamento e como você pode sair dessa dinâmica do narcisista oculto. Mas antes de nós falarmos sobre essa questão propriamente dita, eu quero esclarecer aqui quem é o narcisista oculto. Diferentemente, como nós falamos anteriormente, do narcisista clássico, que ele é grandioso, que ele gosta de aparecer, que ele quer ser o centro das atenções, o narcisista oculto, ele age de maneira discreta, sutil. Ele se faz de vítima, ele se disfarça de uma pessoa humilde, mas por baixo do pano ele é tão narcisista, patológico. Debaixo daquela fachada, ele é tão manipulador quanto o narcisista clássico. Por exemplo, você pode identificar isso claramente. Ele pode fazer você se sentir culpado por não ter dado a atenção que ele esperava sobre a sua vida. E ele mesmo ele se coloca numa situação em que você se torna culpado por deixá-lo em segundo plano. E ele não tolera ficar em segundo plano. Embora ele não queira aparecer, mas ele tem uma sede tremenda de ser notado. Ele é mestre em inverter os papéis. Então, por que você nunca será prioridade na vida dele, que é o tema central do nosso vídeo? Eu tenho uma explicação lógica e até, vamos dizer assim, normal, no sentido de que, pela experiência que nós temos em lidar com várias pessoas que sofrem com estes narcisistas, ou pelo próprio narcisista, tanto mulheres como homens, a verdade é que o narcisista oculto, ele nunca vai colocar a sua vítima ou colocar alguém como prioridade, porque ele precisa
ele precisa ser a prioridade. Ele precisa também que a sua vítima se sinta inferior a ele. Então, ele te ignora, ele te descarta, ele te ignora emocionalmente, te descarta emocionalmente, mas ao mesmo tempo ele faz pequenos gestos de bondade, ele faz pequenos gestos de afeto para manter você dentro da relação. É aquele chove não molha muito característico dos narcisistas. Por isso é que mantém a vítima tão confusa com relação ao seu modo de agir, porque ela fica na dúvida: será que ele me ama ou ele só está passando por um processo difícil, por um tempo, né, de dificuldade, mas na verdade ele me ama e por isso eu não vou deixá-lo, eu não vou abandoná-lo nessa situação. Então ele cria esse contexto para que você se mantenha na posição de vítima e subjugado ao poder e ao comando dele. Então, isso cria um ciclo vicioso, onde você sempre busca a aprovação do narcisista. E como ele faz você se sentir invisível? Essa é a grande condição que nós vemos dentro do contexto do que estamos estudando sobre o narcisista. Existem estratégias específicas que o narcisista oculto usa para se tornar ou tornar a sua vítima uma pessoa invisível dentro da relação. E eu vou listar aqui os principais pontos em que ele utiliza as principais técnicas de manipulação. Por exemplo, quando ele te afasta de forma sutil para te fazer sentir a falta dele, ele vai se afastando de você, ele vai tendo menos contato, para que você note que ele está ali e que você precisa dele. Então ele tem uma técnica chamada um silêncio estratégico. É quando ele fica lá todo caladão ou toda caladona lá na cozinha, na sala, no quarto. E você se pergunta, você é uma pessoa empática, você é uma pessoa normal. E você se preocupa quando a pessoa se comporta dessa forma. E você diz: o que é que está acontecendo? Nada. Não está acontecendo nada. E fica com aquele que nós chamamos aqui no Nordeste, com aquele lundum. Aquela forma caladona, bicudo muitas vezes, e você não sabe o que é. E quando você pergunta, ele diz ou ela diz: não está acontecendo nada. Mas você sabe que está. Mas isso é uma estratégia de um narcisista oculto, que quer tão somente que você note a sua presença, independente do que for, que você diga que ele existe, que ele é importante, que você gosta dele, porque isso alimenta o ego dele. Uma outra prática muito comum do narcisista oculto é que ele tem aquela ideia de se mostrar humilde. Ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa que, na verdade, não tem interesse em aparecer, em ser uma pessoa importante. Na verdade, ele olha assim, você olha assim para ele e diz assim: não, fulano não tem ambição. Isso é um engano. Ele por fora, ele pode se parecer humilde, mas por dentro é como se ele estivesse fazendo assim: haha, eu estou fazendo teste aqui, você não sabe o quanto eu sou terrível, eu sou maravilhoso, vocês não me notam e vocês vão me pagar por isso. Dentro da cabeça dele funciona assim. Estes comportamentos que você não vê, que você não enxerga, é a realidade dele. Então essa falsa modéstia, essa humildade, essa condição, de repente ele passa a pôr a culpa em alguém por ele ser assim. Por ele se mostrar, ou ele ser obrigado a se mostrar assim.
E quem é que ele vai culpar? A vítima. Se você convive com uma pessoa dessa, você é que leva a culpa. Porque ele não está interessado em saber a sua opinião. Ele está interessado em saber a opinião dele, os sentimentos dele. Então ele faz uma inversão de culpa. Ele sempre faz você se sentir errado ou errada, e ele ou ela sempre certo. Isso é confuso, gente. Isso deixa a pessoa que é a vítima num estado de constante alerta, porque ela não sabe nem o que falar, nem o que dizer, nem o que transmitir, porque ela não sabe a reação. Vive como que pisando em ovos com a pessoa dessa. Então, ele, quando faz esse tipo de ação, ele introduz também o que nós chamamos de comparações sutis. Ele começa a te comparar com outras pessoas. E ele começa a dizer que você deveria prestar mais atenção nele, como aquela pessoa foi tão bondosa com ele, atendeu ele tão bem, veja que coisa maravilhosa. Às vezes não foi nem tão bem assim, foi normal, mas ele coloca isso para que você se sinta diminuída, menosprezada, que a sua autoestima fique mais baixa do que já está. Então, dentro desse contexto, você se sente o tanto quanto abalada. E você precisa do apoio dele. Sabe o que ele faz? Ele não lhe apoia. O narcisista oculto, ele não se manifesta em nada para ajudar a pessoa. Ele mostra até uma certa capa de preocupação, mas tudo isso é falso. Ele é incapaz de estar lá quando você precisa. Ele é incapaz de fazer algo por você quando você necessita. Então, ele nem faz e exige que você seja uma pessoa, muitas vezes, melhor do que você já é. Eles são exigentes nesse caso. Mas ele não dá uma reciprocidade à altura. Então, o que ele quer é que você esteja sempre disponível para ele, disponível para ela. Ela faz com que você faça tudo por ela e ela não faz nada por você. Faz tudo por ele e ele não faz nada por você. Então, como se livrar desse padrão tão danoso? E aqui vamos aos passos práticos. Por isso que eu quero que você continue com a gente para entender isso aqui que é importante. Agora que você já entende como o narcisista oculto age, eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo e recuperar sua autoestima. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer os padrões. Ou seja, esse padrão de atitude, de atividade, de comportamento dele é muito sutil, mas dá para identificar. Então, quanto mais você estiver consciente desse tipo de procedimento dele, mais liberdade você vai ter e menos vulnerável você vai ser para as suas investidas. Porque o narcisista, ele está atrás de uma única coisa que é importante para ele, que é a validação. Então, quando o narcisista nunca vai dar reconhecimento para você, ou no tanto que você merece, porque não é dele essa questão. Não é feitio dele fazer isso. Então, para que você dependa da opinião dele, ele sempre elogia até um certo ponto, para que você fique sempre na dependência dele, de elogiá-la, de cuidar de você, de fazer com que você seja uma pessoa interessante. Mas ele por si só não faz. Não faz e nem completa toda a obra que deveria fazer. Então, com essa atitude, o que é que você deve fazer? Você deve, vamos dizer assim, num sentido bem leve aqui,
né, adotar um distanciamento emocional. O que é isso, pastor? Isso significa, né, que você deve ter um certo controle sobre suas emoções. Ah, mas pastor, assim eu vou ficar uma pessoa fria? Não, não necessariamente. Você pode fazer parar de reagir emocionalmente aos jogos dele, às investidas dele, porque eles são sagazes. Então, quando você para de reagir a essas emoções, ele pensa duas vezes antes de lhe manipular. É dessa forma que eu estou falando, esse distanciamento emocional. Uma outra coisa importante que você deve fazer, e eu já disse isso aqui em outros vídeos, né, falando sobre narcisistas, que é a questão do apoio. O narcisista, ele é hábil em te afastar, em te isolar dos teus apoios emocionais, sejam eles famílias, amigos, colegas, enfim. Porque ele quer lhe manipular de tal forma que ele tenha sozinho o controle sobre sua vida e que você não possa sair desse controle para pedir ajuda em outro local. Então, quando você se conscientiza de quem você é e o que você pode fazer, então você deve buscar esses apoios. Primeiro, vá buscar na família. Ele já sujou seu nome em todo canto, na família toda, mas não se preocupe, vá devagar. Tem sempre alguém na família que não caiu na conversa dele. Então procure essa pessoa. Um amigo, ele tirou todos os seus amigos ou se fez amigo deles também. Mas vai ter um que vai estar sempre disposto a lhe ouvir. Então procure. Caso não encontre, você vai passar a fazer parte de uma associação, de uma igreja, de um clube, de alguma coisa que possa fazer você recuperar a sua autoestima. E durante esse período você pode buscar apoio profissional, o psicólogo, um psiquiatra, se a coisa estiver grave, precisando de remédios, ou um psicanalista, onde você pode contar a sua história, desabafar, e ele dali vai tirar lições que poderão te ajudar, tá certo? Então, considere, em último caso, se a coisa não estiver boa para você viver, não estrague a sua vida. Você é muito importante para jogar a sua vida fora. Ah, mas eu já tenho 50 e tantos, 60 e tantos anos, eu já tenho mais de 30 anos, 40 anos de casamento, eu não vou deixar por causa de uma situação. Olha, preste atenção. Um dos grandes problemas das pessoas nas famílias e nos relacionamentos é que as pessoas se acostumam com tudo que não presta. Preste atenção nisso que é importante. Você tem que pensar na sua felicidade, na sua vida e na sua saúde mental. Porque, olha, se você enlouquecer ou fizer algum ato que venha atente contra a sua vida, ele vai continuar vivendo, vai chorar uma semana, 2 dias, 3 dias, mas vai te esquecer e vai passar para frente. Vai continuar vivendo e fazendo todas as maldades que ele já faz. Agora, se você pensar em você e você disser, olha, ou muda, ou se não pode mudar, não quero saber, eu vou viver minha vida, nós só temos uma vida neste mundo. Ah, mas quem sabe eu tenho umas religiões que ensinam outras coisas, não importa. Mas nunca mais é você, certo? Então você é única, não tem ninguém igual a você. Então pense nessa única vida que você tem. Se é melhor viver assim, se arrastando, feito uma lesma nesse mundo, ou você quer ter um momento de paz, de alegria, felicidade e realização? Deus nos concede tudo isso. Agora é preciso que a gente faça escolhas. E muitas vezes as escolhas não são fáceis.
Mas nós estamos aqui para ajudar a você a vencer os obstáculos desses relacionamentos abusivos. Então, pense, considere o caso do contato zero ou no Pedra Cinza, que nós já falamos nos vídeos anteriores a esse respeito. E o que acontece quando você muda de postura? Quando você muda de postura, esse narcisista oculto, ele começa a ter reações que são muito previsíveis, que são aquelas que nós já comentamos aqui e já falamos como você pode se livrar de todas elas. Quando o narcisista termina o seu ciclo de maldade, né, o seu ciclo de abuso narcisista, ele começa a procurar suprimento narcisista em outro local. E muitas vezes encontra. Mas ele, de repente, vai chegar o momento em que ele vai sentir vontade de voltar à primeira fonte. E aí onde acontece o hoovering. E é nesse momento que você deve tomar cuidado, porque esse é o momento decisivo para a sua felicidade. Ou você muda e procura ter paz, ou você cede e volta a ter uma vida muito pior do que a que tinha. Por isso essa condição é muito importante que você se decida. Por enquanto não se decidir, use a indiferença total. É quando você percebe que ele já não tem mais a força que ele tinha sobre a sua vida e ele começa a estar estranho. E você fique na sua. Fale o pouco, fale o necessário e faça com que ele se coloque no seu lugar. Ele sempre vai olhar nessa condição como se você não fosse nada. Melhor ainda. Então, o importante é que nas investidas dele, nas promessas mentirosas de mudança, nas condições mentirosas de arrependimento, não caia nessa conversa. Não ceda, não volte atrás. Cada vez que você cede a um pedido, a um choramingado dele, mais ele vai ter certeza de que pode brincar com os seus sentimentos na hora que ele quiser, porque ele vai te manipular de novo. Então, agora que você já entendeu como o narcisista oculto faz você se sentir invisível, e você entendeu também que ele é uma pessoa transtornada e que precisa de tratamento, então você fale aqui nos nossos comentários se você já passou por essas experiências, se você está passando, se você conhece alguém que está nessa situação. Porque narcisista tem todas as áreas. Olha, tem narcisista o marido, tem o narcisista a esposa, o pai, a mãe, o irmão, e tem narcisista amigos também. Agora que você já entendeu como o narcisista oculto faz e como ele faz você se sentir invisível, eu quero saber de você. Você já passou por algo assim? Você já passou ou conhece alguém que passa por esses relacionamentos abusivos? Então comenta aqui embaixo. Conte a sua experiência para que nós possamos entender e possa ajudar outras pessoas também. A sua dúvida e às vezes até o seu problema pode ser uma fonte de ajuda para outras pessoas. Se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like, compartilha com outras pessoas que você sabe que precisa ouvir. E se você quer mais dicas sobre o nosso trabalho, sobre os assuntos aqui abordados, então se inscreva no nosso canal. Nós temos muitos vídeos sobre muitos assuntos. Olha, todos os dias estamos lançando vídeos novos. E você vai ter a oportunidade de fazer ou de conhecer muito mais. Maratone,
os nossos vídeos. Olha, nós temos muito assunto, mas muito assunto mesmo para tratarmos aqui no nosso canal. Então, esses são só alguns vídeos. Nós estamos começando agora a colocar vídeos e nós temos muitos vídeos ainda para ser colocado. Então, eu quero que você dê o seu like, se inscreva no nosso canal, se inscreva principalmente, certo? E dê o seu like para que possa chegar a muito mais gente e a gente possa ajudar muito mais pessoas, ok? Então, fique com Deus e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.